Muito obrigado por nos permitir estar em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir sentir a Tua presença, por receber o Seu Espírito, e que possamos ser inconformados, Deus, com o mundo lá fora. Que possamos ser inconformados, Senhor, com a religiosidade que é pregada hoje em dia. Que possamos ser inconformados, Senhor, por não ver milagres. Que possamos ser inconformados, Senhor, por não vivenciar o Teu poder. Abençoa cada um de nós. Abençoa aqueles que ofertaram, aqueles que estão em casa. Que o Seu culto possa ser maravilhoso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, né, irmão? Agora eu gostaria de chamar quem irá ministrar a palavra hoje, Aleluia. nos abençoar mais do que já fomos abençoados. Glória a Deus. Gostaria de chamar o presbítero Leandro e chamar o pastor Anderson para estar fazendo essa oração. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua presença nesse lugar, ó Pai. Te agradecemos nesse momento, Senhor, pela vida do Leandro, ó Deus. Pai, o quanto Teu servo, Pai, tem se colocado, Senhor, diante de Ti, ó Pai, para fazer a Tua vontade, ó Deus. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor ministrou o coração dele, ó Pai, primeiramente, ó Deus, para que ele possa entregar à Tua igreja a Tua palavra, Senhor. Por isso que te pedimos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, sopra, Senhor, nos nossos ouvidos, ó Pai, para que a Tua palavra, viva e eficaz, ó Pai, penetre em nossos corações, ó Pai, e nós possamos, Senhor, ser mais abençoados ainda pelo aquilo que o Senhor vai falar conosco essa noite, ó Pai. Toma, Senhor, o Seu ministério em Tuas mãos, o ministério do Leandro, toma sua família, ó Pai, que ele seja, Senhor, cada dia mais esse homem dedicado a aprender, a ensinar, ó Pai, e a viver as Tuas maravilhas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, é que te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, você e vós, misericórdia. Que presença, irmãos. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos assim. O nome de Deus vai ser glorificado, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. Vamos ler o versículo 30. Números 13, 30. Que presença, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. E Ele é fiel. A palavra dele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ele se faz presente, irmão. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é: eu tomo posse. Amém? Agora vamos repetir com voz profética, irmão. Vamos repetir todos juntos, porque isso é uma profecia para as nossas vidas, da parte do Senhor. Diga assim: eu tomo posse. Ô glória. Inconformados, irmão. Inconformados. Obrigado, varão.
De tudo que vem da parte do Senhor, quero tomar posse, principalmente da presença dEle. Que os cultos sejam assim, verdadeiros, entregues, sem ligar para o que o outro vai pensar, ou o que ele vai falar, mas que a nossa adoração seja de espírito em verdade, que Ele abençoa. Ele vai trazer algo para mim e para a sua vida, e você vai tomar posse, assim como eu vou tomar posse, amém? Números 13, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Então Calebe fez calar o povo perante de Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Pode sentar só até aí. Eu acredito que todos saibam, mas rapidamente vamos fazer uma exegese do texto, porque, como dissemos no discipulado, o texto sem contexto vira pretexto, né, irmão? Tem muita gente usando de fragmentos de texto para usar de pretexto para as suas ideologias. Mas, glória a Deus que nessa casa, todos que são direcionados para esse altar não têm essa intenção. E eu espero que seja assim sobre a minha vida. Aqui, o povo de Israel está acampado no deserto. E Moisés envia 12 homens para espiar a terra. Só pegar a cola aqui, irmãos. Eu queria colocar aqui no telão, mas não deu tempo. Eu sei que eles estavam na península do Sinai. Só que a península do Sinai é muito grande e tem diversos desertos. Mas o povo estava exatamente no deserto de Parã, acampado, aguardando acessar a terra. Mas a atitude do povo não era de quem iria acessar a terra. O povo era um povo, irmão, só Jesus. Pensa naquele povo que chega perto da gente e tu fala assim: ai, misericórdia, vem aquele povo. Era o povo que estava com Moisés. Eles tinham acabado de sair do Egito, 400 anos de escravidão. E Deus, com mão poderosa, arranca aquele povo daquele meio de escravidão. Não obstante a isso, não deixa faltar nada para aquele povo. Aquele povo sai no deserto. E eu creio que se eu estivesse lá no meio, irmão, eu dizia: e agora? Estamos indo para o meio do deserto, só areia. O que será de nós? As nossas provisões vão acabar no meio do caminho. E Deus, como uma nuvem, durante o dia, protegia e guiava o povo do sol ardente. E durante a noite, se colocava no meio do arraial como coluna de fogo, pois, pasme, irmãos, no deserto à noite é muito frio. E Deus estava ali como coluna de fogo para trazer calor e ainda assim luz para aquele arraial. E durante o dia, eles coletavam as gordonices, o maná do céu. E ainda assim, eles coletavam água da pedra, irmão, água da rocha. Mas esse povo tinha uma característica terrível, que era murmurar. Eu não gosto de fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Vira para o teu irmão e diz assim: murmurador. Para com isso. Irmãos, misericórdia. E aqui eles acamparam no deserto de Parã. E Moisés, sabiamente, acompanhe comigo a leitura, Números, capítulo 13, versículo de número 3. A palavra de Deus diz assim: enviou Moisés do deserto de Parã, de onde eles estavam, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças, filhos de Israel. E o primeiro ponto que eu quero destacar, irmãos, está no nosso texto base, que é o versículo 30. Amém? Vamos fazer uma leitura textual. Então Calebe fez calar. Hoje é dia de inconformados, dia de campanha, irmãos.
Nós estamos aqui inconformados, como aquele povo vestido de pano, de sacos, cinzas. Estamos de preto para representar o nosso inconformismo, então faça calar. Calar o quê? Calar os outros 10 que murmuraram. Faça calar as vozes que falam ao contrário sobre a tua vida. Leandro, como que eu vou fazer isso? Eu vou mandar o irmão calar a boca. Comece a orar, irmão. Acesse as suas armas espirituais que o céu deixou para nós. Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura e o escudo da fé. Empurra essa murmuração com o escudo da fé para longe. Faça calar. Quando começar a murmuração perto de você, você está repreendido em nome de Jesus. Aqueles homens estavam com Josué e Calebe. E como a palavra de Deus diz, todos eles que foram separados para essa missão eram os cabeças de cada tribo. Eram pessoas de influência. Muitas vezes, irmãos, alguém de influência pode levar uma palavra tortuosa para a sua vida. Mas não seja coagido por essa palavra. Pois se ela não está debaixo da vontade de Deus, não está de acordo com o que o nosso manual de fé e prática diz, repreenda. Ainda que seja o pastor dessa igreja. Ainda que seja o pastor dessa igreja, tenha autoridade no nome de Jesus para fazer calar. A palavra de Deus diz, em 2 versículos, eu não me recordo o segundo, mas o primeiro eu sei, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, salvo engano, Deus diz assim, eu castigo e repreendo aqueles quem eu amo. Eita glória, estou bom de Bíblia, hein? Deus repreende quem Ele ama. Então, se alguém, ainda que tenha uma autoridade sobre a tua vida, mas lance palavras que não sejam da vontade de Deus, assim como disse o versículo 3, segundo o dito do Senhor, faça calar. Faça como aqueles homens que tiveram coragem no meio do arraial, diante de toda a tribo de Moisés, toda a tribo de Israel, e diante daqueles que foram lá com eles, olhar a terra e ver como a terra era linda e emanava leite e mel, e disse, está repreendido em nome de Jesus. Cale as vozes que não vêm da parte do Senhor, as externas, vozes talvez da inveja, vozes talvez da intriga, vozes da dissensão. Cale as vozes, irmãos, repreenda, faça como Calebe, faça calar o povo. Cale as vozes internas. Eu acredito que a pior voz não são as externas, talvez sejam as vozes internas. As lutas que a gente tem no secreto, só a gente sabe, irmão. Às vezes, Satanás levanta os seus para te lançar uma seta inflamada do inferno. E essas são as vozes externas. Mas se nós demos brecha, aquela voz vai ecoar aqui, dentro da nossa mente. E aquela voz que antes era de Satanás, agora é o teu subconsciente, te travando, falando assim, você? Quem é você? Todo errado. Essa é a minha voz, dentro da minha cabeça, Leandro. Quem é você, Leandro, para estar nesse altar? Vigia nada. Mas eu repreendo em nome de Jesus, porque eu sei que tudo está debaixo do controle e na potente mão do Senhor. Se eu for pensar dessa forma, irmãos, eu não vou acessar o reino dos céus, porque perfeito só Jesus. E posso fazer juízo de valor de mim mesmo. Se bobear daqui, eu sou o pior, porque eu conheço as lutas que eu tenho aqui.
Mas se foi a vontade do Senhor que pediu para eu estar aqui nessa noite, vozes, cala-te, eu vou cumprir a voz do meu Senhor. Assim como aqueles homens receberam de Deus através de Moisés, vá, assim estou cumprindo eu e digo para a igreja, assim faça como Josué e Calebe. Recebeu da parte do Senhor, cale as vozes externas e internas e vai, irmão. Se a gente for ficar parando para pensar em perfeição, pega o evangelho aí, abre a sua Bíblia e vai ver como é que era a procedência de Pedro. O cara andava armado. Na época a arma era a espada, né? Não era a polícia, não era do exército. Por que Pedro estava armado? Duvidou de Jesus algumas vezes. E antes de Jesus ser assunto aos céus, ainda negou a Cristo, irmão. Mas depois que Jesus volta ressurreto e dá oportunidade para ele se arrepender, aquele homem foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. E na primeira mensagem a palavra diz, quase 3.000 almas foram ganhas para a igreja, para Jesus, irmão. Quem era Pedro? Pescador simples, assim como eu, um homem comum. Se os filósofos da época fossem influenciar a Pedro para ele não falar lá no aerópago, ele ia se calar, mas ele calou a voz de todo mundo. Aquele homem disse assim para os sacerdotes e os juízes da época: quem sou eu para não falar daquilo que eu vi e ouvi? Eu vou ouvir vocês ou vou ouvir o Senhor? Se Pedro teve essa ousadia, que assim seja sobre a nossa vida. Cale as vozes do será, cale as vozes do talvez. Deus já disse, vai. Então, toma posse. Toma posse, irmão, vai. Deus mandou você ir, vai. Acessa, porque Ele já disse que você tem liberdade para ir. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está sem fé, irmão? Se enche de Deus. Está sem fé? Se enche da palavra. Está desencorajado? Começa a meditar na palavra do Senhor. Deus, quando levanta Josué, depois que Moisés morreu, Ele diz: seja corajoso, e não aparte da sua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Sabe por que a gente fica assim, desencorajado pelas vozes? Porque a gente está sem fé, não está dedicando tempo à palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. O apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Misericórdia, irmão. São palavras do nosso Senhor. Quem crê que a Bíblia é a voz de Deus, irmão, basta ler. Segundo ponto, olha o que Josué fala. Então fez calar Moisés, o povo, Calebe, perante Moisés e disse: subamos. Só isso? Animosamente. O crente tem que ter ânimo no que vai fazer. Deus não chama apagados na fé. Deus chama vivos. Deus chama gente viva na fé, irmão. O vale de ossos secos estava lá.
Mas Deus não chamou o vale de ossos secos, Ele chamou o profeta para profetizar sobre o vale dos ossos secos. Quem está entendendo? Subamos animosamente. É na presença do nosso Deus que vamos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Romanos, capítulo 12, que é o tema da nossa mensagem, está escrito assim. Deixa eu abrir aqui. Versículo de número 6 em diante. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, olha aí, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, irmãos, diferente porque não somos iguais. Deus deu a cada um dom, eu acredito nisso, ainda que seja um, Deus deu. Segundo a graça do nosso Senhor Jesus que nos foi dada. Paulo dá alguns exemplos. Se é de profecia, seja ela segundo a medida da tua fé. Se é de ministério, seja ministrar. Se é de ensinar, haja dedicação no ensino. Se é de exortar, use esse dom e exorta. Faça com liberalidade o que preside com cuidado, o que exercita com misericórdia, com alegria. Ânimo para as coisas do Senhor. Chega de fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Em algumas igrejas que eu já fui, eu ouvi aquilo me partiu o coração. De qualquer jeito tá bom. Está repreendido em nome de Jesus. Subamos animosamente. Faremos com fervor no coração. Faremos com alegria, porque eu não estou fazendo para aparecer para ninguém. Eu não estou fazendo para aparecer para o pastor Davi, para o pastor Léo, para o pastor Anderson. Eu não estou fazendo para aparecer na filmagem, enfim, eu estou fazendo para Deus. E que esse seja o pensamento da igreja. Comece a declarar a tua vitória com ânimo. Com ânimo. Às vezes a gente recebe uma palavra, amém. Não, glória a Deus, Recebe aí, irmão, eu tomo posse. Eu tomo posse. Comece a profetizar no campo espiritual, irmão. Profetiza no campo espiritual. Nós vamos subir, sim. Nós vamos alcançar, sim. Eu vou conquistar, sim. Eu não sei qual é a tua área, irmão. Se é na família, se é no trabalho, se é no ministério. Mas Deus está falando com alguém aqui. Eu tomo posse. Eu vou alcançar, sim. Chega de... Imagina se o povo sobe assim para tomar Jericó, irmão. Fortificada, rodeada por muros. Arqueiros, flecheiros, carros, cavalos, gigantes. E o povo está indo assim, Vai conquistar nada. Procure apresentar-te como obreiro que não tem vergonha que não tem nada do que se envergonhar, irmão. E que maneja bem a palavra. Se Deus te chamou, ainda que seja para lavar o banheiro da igreja. Eu gosto de fazer essa parte de limpeza. Bota um som, faz com alegria, porque para Deus, para o Senhor. Josué, capítulo 2. Logo depois de Número. Josué, capítulo 2. Perdão, depois de Deuteronômio. A palavra diz assim, versículo de número 11. Ouvindo isso, desanimou o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. Sabe o que é essa frase aqui? Raabe estava dizendo para os espias que Caleb enviou para espiar a terra. E lá na terra
que o povo estava desanimado em acessar, eles já estavam tremendo na base, porque o povo já sabia que a terra era daquele povo de Israel, que era povo do Deus Altíssimo. Talvez você não entendeu, irmão. Levanta tua mão e diga: eu tomo posse. Sabe por quê? Porque enquanto Deus está falando na tua vida que vai te entregar, o inferno já sabe que ele é um derrotado. Mas você ainda não tomou a postura de quem vai ser um servo do Senhor. A gente ainda se acovarda. Quando Deus te entrega algo da parte dele, o inferno já sabe: eu fui derrotado porque Deus já concedeu. Mas a gente ainda não tomou posse. Eu ainda não tomei postura de quem já recebeu. Pelo amor de Deus. Até o diabo já sabe que ele é derrotado. Olha o que esse povo diz, olha o que a Raabe falou. Ouvindo isso, vamos lá ao versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Todos os moradores dessa terra estão desanimados diante de nós. O inferno está desanimado perante a tua presença, irmão. Você carrega a presença do Senhor. O demônio já foi derrotado, porque você faz parte do povo santo dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Bem sei que vós sois nação santa, raça eleita, povo escolhido. Uma posse. Terceiro ponto. Lute pelo que é seu. Números capítulo 13. Versículo 30. Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las por herança. Lute pelo que é seu, irmão. Lute pelo que é seu. Não vá achando que vai ser de bom grado, fácil. Até o reino dos céus é tomado à força. Imagine a tua bênção, a tua vitória. O milagre, Deus já fez na eternidade. Eu tenho que começar a me mover. Eu tenho que começar a me mover no espiritual para acessar o milagre. Está na eternidade, não está no físico. Eu tenho que começar a declarar na minha casa, com o joelho dobrado. Eu tenho que dizer em oração: eu tomo posse, Senhor, das tuas bênçãos sobre a minha vida, e comece a fazer a sua parte. Eu quero minha família restaurada. Comece a se posicionar como um crente. Perdoe, irmão, pelo que eu vou falar. Mas até às vezes, dependendo da postura que você tomar de crente, sua família não vai restaurar. Porque se nós olharmos para o evangelho que está aí fora, é melhor você tomar uma postura de uma pessoa idônea, temente ao Senhor. Porque essa estigma de crente que o mundo nos colocou, nos coloca de, enfim, seja fora da caixa, fora do evangelho. A palavra eclésia, igreja, significa chamados para fora. Chega de ser estigmatizado pelo mundo. Ah, você é crente, você então está dentro dessa caixinha aqui do evangelho. Não. Eu sou nação santa, raça eleita, sacerdote real. Eu sou povo escolhido de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz sobre mim. Eu sou o que Deus diz ao meu respeito. Eu não sou o que o mundo fala. Vamos nos inconformar com isso, irmão, de ser taxados, estigmatizados por uma cultura mundana. Comece a se posicionar. Números capítulo 13, lá no versículo 28. Olha o que esses homens estavam dizendo. Números 13, 28.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. 29. Os amalequitas que habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam na montanha. E os cananeus que habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Ou seja, Israel estava tomado de povos estranhos. E qual era a postura do povo? Versículo 13. Não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte que nós. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Comece a se posicionar como um guerreiro do Senhor e comece a guerrear na tua casa pela tua vitória. Comece a fazer a sua parte. Lembra aquele filme Quarto de Guerra? Faça o quintal, o quarto, a sala, enfim, de guerra, irmão. Comece a guerrear. Comece a lutar pelo que é seu. O emprego é seu. A família é sua. O diploma é seu. A chave é sua, a assinatura é sua, eu não sei. Mas é seu, mas faça a sua parte. Chega de ficar, ai meu Deus, ó céus, ninguém tem dó de mim. Deus não chama covarde. Todo mundo lê a Bíblia aí, né, irmão? Todos conhecem a história do Samuel. Rapaz, Samuel era profeta, juiz, e ainda atuou como guerreiro. E na hora de cortar a cabeça do rei amalequita, Saul não fez. Samuel foi lá e faça a sua parte. Se teu irmão do teu lado não está fazendo, dá uma forcinha, dá uma moral para ele. Mostra o caminho, dá exemplo, não aponta para ele, vai para o inferno, não está fazendo o que tinha que ser feito. Pelo contrário, toma na mão dele. Vamos aqui, irmão, vamos fazer assim. Eu estou fazendo desse jeito, para mim está dando certo. Faz até aqui comigo, que o resto é você e Deus. Porque começa da igreja o apontamento. Porque muitas vezes a igreja, o crente, enfim, não toma a postura de servo do Senhor. E nós vamos repreender esse demônio para longe daqui. Para que nós comecemos a possuir aquilo que Deus já decretou sobre esta casa, sobre essa igreja, sobre a minha vida e a tua vida. Nós vamos fazer um pacto com Deus, inconformados com essa situação, e vamos começar a ter postura de quem quer possuir aquilo que já é nosso. Independente da muralha, independente do gigante, independente dos povos, dos carros, dos cavalos, a muralha de Jericó caiu, porque a presença de Deus ia diante daquele povo, e assim será sobre a minha e a tua vida. Toma posse aí, irmão. Gênesis capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Leia comigo, Gênesis 15. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz: naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão. Em algumas traduções está aliança, pacto, amém? Dizendo: a tua semente eu tenho dado a esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Olha os povos, os queneus, os quenezeus, o caldomeu, o eteu, o ferezeu, o refraim, o amorreu, o cananeu, os jebuseus. Agora olha aqui, irmão, acompanha comigo. Quem aquele povo diz que estava lá? Versículo 29. Amalequita, eteu, jebuseu, amorreu, cananeus, que habitavam naquele lugar. Deus já decretou, irmão.
Não é discurso triunfalista, não. Mas a chave já está na tua mão. Basta você acessar. Toma posse, irmão, daquilo que é teu. Eu vou fazer assim na minha vida também. Chega. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero caminhar no sobrenatural. A igreja do Senhor precisa ser assim, pois o justo viverá pela fé. O que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6. Abre a tua Bíblia aí. Olha o que... Não, é Paulo não. A gente não sabe o autor de Hebreus, mas olha o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele crê que ele exista, que ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, comece a tomar posse, comece a buscar a face do Senhor, comece a se posicionar na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na faculdade, aonde você quiser. Pedro viveu um milagre e caminhou sobre as águas. Mas ele que teve que fazer a parte dele, dar o primeiro passo. Misericórdia. Quem está disposto a dar o primeiro passo aí? Oh, glória. Aquele lugar já havia sido dado para aquele povo como herança. Bastava que aquele povo tomasse posse daquilo que já era deles. E parasse de murmurar. Lá em Josué, capítulo de número 2. Perdão. Josué 9. Perdi o texto. Eu vou achar. Aquele povo. Ah, tá aqui. Perdão, irmão. Número capítulo 14. Olha o que a palavra diz. Números 14, 26. Olha a consequência de um povo que não toma postura de quem é sacerdócio do Senhor. Olha a consequência de quem é povo santo, escolhido, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e não toma posse daquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário. Olha a consequência da pessoa que faz de anátema o sangue de Cristo derramado na cruz, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Leia comigo, Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei com essa má geração, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações do filho de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos de que vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, dos que dentre vós contra mim murmuraram. 30. Não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué, que não murmuraram. Daquela geração de 20 anos para cima, ninguém acessou o que Deus já havia dito lá atrás, que era deles. Por conta da murmuração do povo, ninguém acessou a terra que foi dada para eles como herança. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes a gente sente a nossa vida travada em algumas áreas da nossa vida que não sai do lugar, a gente se esforça e fica igual aquela mulher do fluxo de sangue que gasta dinheiro, que corre aqui, vai ali e tenta resolver e não muda nada, porque eu ainda não tomei a postura
de possuidor da herança que Deus tem para a minha vida. Eu ainda não olhei para o alto e disse: Senhor, tem gigante lá, tem muralha, tem carro, tem cavalo, mas a minha herança está lá, foi o Senhor que prometeu, e eu vou acessar. Em nome de Jesus, toma posse. Último ponto, vou encerrar. E Caleb disse: possuamos-la por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga, certamente. Chega de talvez, não sei, não posso. Certamente, porque a palavra do crente é sim ou não. Passou disso, irmão, já sabe, né? Certamente sobre ti é uma promessa. Certamente sobre ti virá uma promessa hoje sobre a tua vida. Certamente Deus colhe as tuas lágrimas de madrugada, irmão. Certamente Deus ouve as suas orações. Certamente Deus está aqui neste lugar. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11, 1. Todos conhecem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, certamente, diga certamente, quando orares, quando clamares, quando pedires ao Senhor, irmão, diga para si mesmo, certamente. Se Deus te prometeu, irmão, certamente Ele é fiel para cumprir. Se Deus depositou algo na sua mão, certamente Ele te concederá. Se Deus te deu algo, Senhor, em nome de Jesus, receba. Toma posse, diga certamente. O inimigo é um derrotado. Romanos capítulo 8, versículo de número 37, a palavra de Deus diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores naqueles que nos amou. Em todas as coisas, certamente, somos mais que vencedores naquele que nos amou. Vou pedir para você se colocar de pé e nós vamos fazer essa oração. Não precisa repetir as minhas palavras, não. Se Deus falou com você, comece a colocar no altar do Senhor a sua oração. Comece a dizer para o Senhor: certamente, certamente, eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Santo Deus, poderoso, Deus de amor e de ricas misericórdias. Senhor, eu já entendi, Senhor, pois através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo, que o Senhor já confiou algo sobre a minha vida. E eu sei que sobre a minha vida há uma promessa, que lá na eternidade já foi liberada ao meu respeito. Então, Deus, fala comigo, Senhor. Confirma sobre a minha vida a Tua promessa. Eu quero ouvir a Tua voz. Confirma, Senhor, comigo se os meus passos, se os meus caminhos são os Teus, se os meus planos são os Seus. Porque se for, Jesus, eu sei que certamente, eu vou conquistar, eu vou acessar,
E Deus, eu já quero começar a decretar no mundo espiritual o culto de ação de graças que eu vou fazer, pois eu tomo posse da minha herança, Senhor. Sobre a minha vida somente vale as tuas palavras, Senhor. O inferno não diz nada ao meu respeito. As palavras que dizem que eu não sou, que eu não posso, que eu não vou chegar, eu não vou conquistar, cairão por terra no nome que é sobre todo nome, que é o teu nome, Jesus. Todo dardo inflamado do inferno, toda armadilha forjada pelo inimigo, obra de feitiçaria, cairão por terra no nome de Jesus. Pois o inferno reconhece que ele é um derrotado, pois sobre a minha vida há uma promessa. E essa promessa eu vou acessar, pois quem prometeu foi o Senhor. Que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu sei que certamente eu vou herdar. Eu sei que certamente eu vou acessar aquilo que é meu por herança. Aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos é meu e ninguém tira. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Pois somente tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E que a minha vida sirva como um evangelho vivo e fiel das maravilhas que o Senhor pode fazer sobre essa terra. Assim eu creio. No nome do teu Filho amado Jesus. Para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Você é filho de Deus, saiba disso e carregue isso em seu coração nessa noite. Nasceu pra vencer. Ouça o grito das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. E é pra você passar, meu irmão. Ouça o grito de derrota do gigante. A sua conquista já está